queria começar com duas perguntas retóricas. São duas perguntas iguais, mas você pode diferenciar pelo sentido das palavras. A primeira delas é que vocês sabiam que é impossível conhecer a Deus sem uma transformação de vida? Ou é possível conhecer a Deus sem uma transformação de vida? Sabe por que eu digo isso? Existem dois níveis na vida. A primeira é a carnal e a outra é a espiritual. Dia 12 de agosto, eu estive em Itu e eu falei sobre o templo do Espírito Santo e que Jesus nos concedeu sermos dignos do Espírito Santo através do batismo. Quem aqui é batizado? Pode erguer a mão. Que bom. Então, se somos batizados, nós precisamos viver nas coisas carnais ou nas coisas do Espírito? Eu vou pedir a ajuda do meu locutor Rancoleta e a gente vai usar duas passagens apenas. A primeira delas é só uma introdução do que nós iremos falar, que se encontra em Romanos. Apóstolo Paulo, né? Se encontra em Romanos, capítulo 8, Rancoleta, do 5 ao 8. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Capítulo 8, versículo 5 diz... Não, é capítulo 8, do 5 ao 8. Deixa eu só achar aqui também que... Ok? Isso. Romanos 8, 5 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne está pedindo, está desejando. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente focada e voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Percebe? A Bíblia ela é muito pontual. Ela é muito clara e ela também é muito simples. Em muitos estudos aqui da escola dominical, a gente sempre comentou que o Evangelho é simples, mas não é fácil. E por isso que gera esforço. Agora, a gente vai entrar no versículo-chave, que se encontra em Gálatas. Gálatas 5. A epístola de Paulo à igreja da Galácia. Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Alguém aqui na Bíblia de alguém, a palavra fruto está no plural? Singular, né? Fruto. É como uma mexerica. A mexerica, ela é apenas um fruto, só que se eu descascar ela vai ter vários gomos. Se você analisar, o Espírito Santo, ele pode ser comparado a um professor. E o fruto do Espírito e as suas virtudes, como as matérias, português, matemática, química. É possível eu ser bom em português e não ser bom em matemática? Sim, é possível. Mas nós precisamos o quê? Ter uma média boa
em todas as matérias para a gente alcançar sucesso, para a gente progredir. E qual que é esse nosso sucesso? A vida eterna. Estar submisso às coisas de Deus. Por isso que é apenas um único fruto. Eu não posso ser bom no amor sem ser bom na mansidão, ou ser... Uma coisa é interligada com a outra. Eu não posso amar a Deus se eu não amar o meu próximo, ou se eu não posso amar o meu próximo se eu não amar a Deus. E é por isso que a primeira delas, e a gente vai falar sobre cada uma delas, a primeira delas é o amor, que diz, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, e a gente vai falar sobre cada uma delas. Mas a primeira delas é o amor, que além de ser a primeira virtude do fruto do Espírito, é o primeiro mandamento que Jesus diz, que é o quê? Amarás a Deus sobre todas as coisas e como o teu próximo, como a ti mesmo. É um amor incondicional. É um amor, porque o fruto do Espírito, ele contradiz com as coisas do mundo. O mundo diz, é fácil você amar alguém que te ama, mas aí é que está. Jesus quer que especificamente nós amamos aquelas pessoas que nós não conhecemos. E existe amarás a Deus sobre todas as coisas, seu próximo a ti mesmo, e é um amor incondicional que deve ser praticado sempre que houver uma necessidade, seja em favor de alguém que você goste, ou a favor de uma pessoa que você não goste, enfim, é simples assim. A segunda virtude do Espírito é a alegria. Ela contradiz muito o que muitas pessoas dizem. A alegria é diferente da felicidade. A felicidade ela é alinhada com as circunstâncias. Por isso ela é algo temporário. Você pode estar feliz num momento por algo que está acontecendo agora. Mas essa alegria ela é algo constante. É uma alegria que deve ser constante nas nossas vidas. Por isso que nós temos que praticar essa alegria. Eu vou dar uma resumida porque a própria palavra já diz, ela já está dizendo, é alegria, seja alegre, alegria, constante. A segunda, quer dizer, a terceira virtude do Espírito é a paz. Que paz que é essa? O que Jesus diz? Essa paz eu vos dou. Olha que interessante, através de Cristo nós temos a paz com Deus. Poxa, o Criador do universo agora é o nosso amigo. É tão legal você fazer as pazes, né? As pazes. A própria palavra diz paz. Hoje nós temos a paz com Deus de herdarmos a vida eterna. Nós não precisamos ficar assustados ou atemorizados. Por quê? Porque nós temos a paz pela qual Cristo nos concedeu. A quarta virtude é a longanimidade, que é conhecida como paciência, e ela também dá o sentido de ânimo longo, né? Ânimo longo, seja ânimo. A longanimidade não é uma característica de uma pessoa que se irrita facilmente. Ou seja, ela é o oposto da raiva. Enquanto de um lado a ansiedade faz com que a pessoa se torne improdutiva e inquieta, tentando resolver uma situação fora de seu controle, a longanimidade faz com que você prepare a terra e plante sementes enquanto espera pela chuva. A longanimidade é ânimo longo, independente de todas as circunstâncias ou aquilo que você esteja passando no seu dia a dia. Ânimo longo, paciência e tudo que tem a ver com a paciência introduz tudo nisso. A quinta virtude do Espírito, do fruto do Espírito, é a benignidade. A benignidade, conhecida em como ter compaixão, misericórdia e ser generoso com o próximo. Ou seja, a benignidade nada mais é do que o amor em ação. Percebe como as virtudes do fruto do Espírito está interligada uma com a outra? A benignidade tem a ver com o amor, a paciência tem a ver com o amor, tudo se resume ao amor. O amor é o maior deles.
A sexta virtude é a bondade. Olha para você ver que coisa interessante. Benignidade, bondade, amor, compaixão, tudo é interligado uma com a outra. A bondade é a prática do bem, não com as intenções de agradar as pessoas, mas para fazer o que é correto e justo. Bondade, ser bom o tempo todo, independente das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que você ama. Bondade. A sétima virtude do fruto do Espírito é a fidelidade. Eu não estou em aliança, né? Mas a fidelidade se resume a um compromisso, a um relacionamento. A fidelidade, literalmente, fidelidade significa estar cheio de fé até o fim, lealdade. Jesus, quem que foi o nosso maior exemplo de fidelidade? Jesus. Em Filipenses 2:8, não precisa, se você quiser abrir, diz que Jesus foi fiel, obediente até a morte e morte de cruz. Se nós pegarmos todas as virtudes do fruto do Espírito, o maior exemplo que nós podemos ter é Jesus Cristo. Há outra pessoa que pode ser maior exemplo do que ele? Não. A oitava virtude do fruto do Espírito é a mansidão. Manso. Traz a ideia de humildade. E no Novo Testamento, se pararmos para observar, nós podemos retirar 3 significados para o termo mansidão. O primeiro pode significar submissão à vontade de Deus. Você pode ver as passagens de Mateus 11:29 e 21:5. Segundo, pode significar uma pessoa pronta para aprender ou que não seja excessivamente orgulhosa para também aprender com os outros. E a terceira também pode significar uma pessoa atenciosa, que também você pode ler a passagem em 1 Coríntios 4:21 ou Efésios 4:2. E por último, onde é considerado a mais difícil, é o domínio próprio. A capacidade de controlar a si mesmo, os desejos carnais, tudo aquilo que está oposto às virtudes do fruto do Espírito. Como eu disse, a Bíblia ela bate em cheio com as coisas do mundo. E a Bíblia ela diz que é uma batalha tão constante, e é a maior batalha que nós enfrentamos todos os dias, que é a batalha do Espírito contra a carne, contra os nossos próprios desejos, contra os desejos da carne, as concupiscências, tudo, se resume tudo a isso. E é por isso que uma das maiores batalhas que nós enfrentamos é contra os nossos próprios desejos. Quando nós não possuímos o controle de nós mesmos, automaticamente isso faz com que nós afastamos de Deus e praticamente tornamos impossível em ter uma vida em santidade. É possível alcançar a santidade? É possível alcançar? É possível? É possível. Não é fácil? Não é fácil, mas é simples. É só você parar. Isso faz muito sentido. Se nós sabemos aquilo que agrada a Deus, por que nós temos que fazer o oposto disso? É simples assim. É simples, mas não é fácil. Está vendo como isso é bem simples, mas não é fácil? Gera esforço todos os dias, prática. E é uma mensagem bem rápida que eu quis passar para a igreja, mas na minha conclusão que eu queria dizer é que assim, nós precisamos lembrar de quem desenvolve o fruto do Espírito é o Espírito Santo, mas a velocidade como isso acontece depende de nós para que essa velocidade aconteça. O fruto do Espírito é ele que brota em nossos corações, mas nós temos o poder e a capacidade para decidir se iremos submeter a isso. Por isso que nós precisamos ter a consciência daquilo que agrada a Deus, daquilo ser submisso a Deus e ver a praticar todas essas virtudes todos os dias. Como eu disse,
O fruto do Espírito, ele é apenas um, como a mexerica. Ou pode se resumir a uma mão. Aqui tem uma mão. Se eu pegar esse microfone e se eu ir soltando os dedos, eu não vou conseguir sustentar ele. Então eu preciso estar apoiado com os 5 dedos para segurar ele. Então eu preciso de todas as virtudes para ser um perfeito servo de Deus na sua presença. E é isso que resume uma mexerica. Se eu descascar ela, ela vai ter vários gomos, porém é um único fruto. Então, que nós podemos ter essa consciência de trabalharmos em cima das virtudes do Espírito todos os dias, porque não é fácil, por isso que gera esforço. Que Deus abençoe vocês e que Deus conceda a vocês uma excelente semana. É isso mesmo, é rápida, mas muito obrigado pela oportunidade.